No mundo de hoje, em meio a tantas distrações, ruídos e incertezas, muitos se perguntam onde encontrar sentido para a vida. A fé, que por séculos orientou civilizações inteiras, parece estar em crise. Nesse cenário desafiador, surge uma figura que tem chamado a atenção não apenas dos católicos, mas de pessoas de todas as crenças e até mesmo dos que se declaram sem religião: o Papa Francisco. Com gestos simples e palavras diretas, ele vem construindo pontes onde antes havia muros. Mas como exatamente o Papa Francisco responde à crise de fé que vivemos no mundo moderno? O que podemos aprender com sua abordagem? Quando Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa em 2013, o mundo assistiu a algo diferente. Seu primeiro gesto foi pedir que o povo rezasse por ele, antes mesmo de ele abençoar os fiéis. Era um sinal claro. Este seria um pontificado marcado pela humildade e pela proximidade. Desde então, Francisco tem mostrado que compreende profundamente as razões da crise de fé contemporânea e busca respondê-la não com condenações, mas com acolhimento e diálogo. A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Repete frequentemente o Papa. Esta frase revela muito sobre sua visão para reconectar as pessoas com a espiritualidade. Em um mundo onde muitos se afastaram das religiões institucionalizadas por as verem como estruturas rígidas e desconectadas da realidade, Francisco convida a igreja a ser um hospital de campanha após uma batalha, acolhendo os feridos sem julgamentos prévios. A crise de fé que observamos tem raízes profundas. O avanço da secularização, o individualismo exacerbado, o consumismo, a cultura do descarte e a velocidade vertiginosa das mudanças tecnológicas criaram um ambiente onde muitos não encontram tempo ou espaço para cultivar a espiritualidade. Somam-se a isso os escândalos que abalaram a credibilidade da igreja, afastando fiéis e causando feridas profundas. Francisco não foge desses problemas. Ele os enfrenta com franqueza surpreendente. No documento Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, sua primeira exortação apostólica, o Papa já apontava os desafios do mundo atual. O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração acomodado e avaro, da busca doentia de prazeres superficiais, da consciência isolada. Palavras que revelam um diagnóstico preciso da sociedade contemporânea. Para Francisco, uma das principais causas da crise de fé é o distanciamento entre as instituições religiosas e as preocupações reais das pessoas. Uma igreja acidentada, ferida e suja por ter saído pelas estradas é preferível a uma igreja doente pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças, afirma ele, convocando os cristãos a saírem de suas zonas de conforto e irem ao encontro daqueles que sofrem. Mas como exatamente Francisco tem respondido a essa crise? Podemos identificar várias estratégias em suas palavras e ações. A primeira delas é o retorno à essência do Evangelho. O Papa constantemente convida os fiéis a redescobrirem a figura de Jesus Cristo e sua mensagem de amor incondicional. Se a igreja não assumir os sentimentos de Jesus, perde-se, perde o seu sentido, diz ele. Com isso, Francisco busca apresentar uma fé não como um conjunto de regras e proibições, mas como um encontro transformador com uma pessoa. Cristo. Outra resposta fundamental do Papa está em seu estilo comunicativo. Francisco abandona a linguagem eclesiástica tradicional, muitas vezes incompreensível para o público geral, e adota um modo de falar simples, direto, repleto de imagens cotidianas que todos podem entender. Suas homilias diárias na Casa Santa,
Marta, durante anos, eram pequenas reflexões sobre o Evangelho aplicadas à vida real das pessoas comuns. Quando ele fala sobre pastores que cheiram a ovelhas ou sobre a necessidade de curar feridas, está usando metáforas poderosas que conectam a fé à experiência humana concreta. A mídia frequentemente destaca os gestos simbólicos de Francisco. Lavar os pés de prisioneiros na Quinta-feira Santa, abraçar pessoas com deficiências, visitar campos de refugiados, telefonar pessoalmente para pessoas em dificuldades. Esses não são meros atos de relações públicas, mas expressões genuínas de uma fé que se manifesta em obras de misericórdia. O Papa compreende que, em um mundo saturado de palavras e promessas vazias, os gestos falam mais alto e têm o poder de tocar corações. A misericórdia é, sem dúvida, o conceito central do pontificado de Francisco. Logo no início de seu papado, ele proclamou um jubileu extraordinário da misericórdia, convidando a Igreja e o mundo a redescobrirem a importância do perdão e da compaixão. Um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo, afirma. Esta ênfase na misericórdia responde diretamente à crise de fé contemporânea, pois muitos se afastaram da religião por a perceberem como julgadora e punitiva, em vez de acolhedora e compassiva. Francisco também inova ao abordar temas considerados tabus ou controversos. Sua famosa frase, "Quem sou eu para julgar?", pronunciada quando questionado sobre pessoas homossexuais, sinalizou uma abordagem mais acolhedora. Em documentos como Amoris Laetitia, A Alegria do Amor, ele oferece uma visão pastoral para situações familiares complexas, como divórcios e recasamentos, enfatizando o discernimento caso a caso em vez da aplicação rígida de normas. Esta abordagem responde à percepção de muitos de que a religião estava desconectada das realidades familiares contemporâneas. A preocupação com o meio ambiente é outro aspecto distintivo do pontificado de Francisco. Na encíclica Laudato Si, Louvado sejas, ele conecta a crise ecológica à crise espiritual, mostrando que o cuidado com a casa comum é uma dimensão essencial da fé. Para muitos jovens, especialmente preocupados com questões ambientais, este posicionamento claro da Igreja oferece um novo ponto de conexão com a espiritualidade. O diálogo é uma ferramenta fundamental na estratégia de Francisco para responder à crise de fé. Diálogo ecumênico com outras denominações cristãs, diálogo interreligioso com outras tradições de fé, diálogo com o mundo da ciência, da cultura e até mesmo com ateus e agnósticos. O Papa reconhece que, em um mundo plural, a fé não pode se expressar através de monólogos, mas precisa estar aberta a conversas genuínas com diferentes perspectivas. É notável como Francisco tem abordado o sofrimento humano como lugar privilegiado para o encontro com Deus. Em vez de oferecer explicações teológicas abstratas para o problema da dor, ele se faz presente junto aos que sofrem, visita hospitais, prisões, campos de refugiados. Com isso, apresenta uma fé que não promete isentar as pessoas do sofrimento, mas oferece sentido e companhia nas provações. Deus não nos tira o sofrimento, mas sofre conosco, repete frequentemente. A renovação da Igreja é outro componente essencial da resposta de Francisco à crise de fé. Ele compreende que, para ser eficaz em sua missão, a instituição precisa estar em constante reforma. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças, afirma com convicção. Esta visão de uma igreja em saída responde ao sentimento de muitos de que as instituições religiosas estavam voltadas para si mesmas, em vez de estarem a serviço da humanidade.
O combate à cultura do descarte é um tema recorrente nas intervenções do Papa. Em um mundo onde pessoas são valorizadas por sua utilidade econômica ou produtiva, Francisco defende incansavelmente a dignidade dos idosos, dos não-nascidos, dos pobres, dos migrantes, de todos aqueles que o sistema tende a marginalizar. Esta defesa intransigente da dignidade humana em todas as suas fases e condições oferece um contraponto às lógicas utilitaristas dominantes e apresenta a fé como força humanizadora. A escuta ativa é uma prática que Francisco não apenas recomenda, mas exemplifica. Ele promoveu sínodos sobre temas desafiadores como a família, os jovens e a Amazônia, criando espaços de diálogo onde vozes diversas pudessem ser ouvidas. O atual processo do sínodo sobre a sinodalidade representa um esforço sem precedentes para escutar o povo de Deus em sua totalidade. Esta disposição para ouvir responde ao sentimento de muitos fiéis de que suas vozes e experiências não eram valorizadas na Igreja. Para o Papa Francisco, a crise de fé também está relacionada ao esquecimento dos pobres. Ele, frequentemente, critica uma espiritualidade desencarnada, que não se traduz em compromisso concreto com a justiça. Uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo. Escreve em Evangelii Gaudium. Esta conexão entre fé e justiça social ressoa especialmente com os jovens, que buscam uma religião relevante para os problemas do mundo real. A alegria é outro elemento distintivo da espiritualidade proposta por Francisco. Contra a imagem de uma religião sombria e opressiva, ele apresenta a fé cristã como fonte de alegria profunda. O próprio título de sua primeira exortação apostólica, A Alegria do Evangelho, já sinalizava esta ênfase. Um cristão sem alegria não é cristão, afirma categoricamente. Esta apresentação da fé como caminho de plenitude e não de restrição responde ao medo de muitos de que a religião diminua, em vez de ampliar a experiência humana. A simplicidade do estilo de vida de Francisco também é uma resposta eloquente à crise de fé. Em um mundo obcecado por status e aparências, ele escolhe viver em aposentos modestos, usar um carro comum, carregar sua própria mala. Estas escolhas não são triviais, são um testemunho silencioso de que a felicidade não está no acúmulo de bens ou privilégios, mas na liberdade interior e na capacidade de servir. Para muitos desencantados com o materialismo, este exemplo de simplicidade voluntária é profundamente atraente. O Papa também inova ao usar intensamente as redes sociais e outros meios de comunicação digital, compreendendo que estes são os novos areópagos, onde as pessoas, especialmente os jovens, formam suas visões de mundo. Francisco mantém contas ativas no Twitter, agora X, e no Instagram, compartilhando mensagens curtas que conectam a fé aos desafios cotidianos. Esta presença no ambiente digital é uma resposta à necessidade de a Igreja estar presente onde as pessoas estão. Francisco tem abordado diretamente a questão dos escândalos que abalaram a Igreja, especialmente os casos de abuso sexual. Em vez de minimizar ou esconder estes problemas dolorosos, ele tem pedido perdão às vítimas, promovido reformas nas estruturas de proteção a menores e exigido transparência. Esta postura de reconhecimento dos erros e busca de reparação é essencial para restaurar a credibilidade institucional, sem a qual a mensagem de fé dificilmente será ouvida. A promoção da cultura do encontro é outra resposta de Francisco. A fragmentação social contemporânea, em sociedades marcadas por polarizações políticas, econômicas e culturais, o Papa defende persistentemente o diálogo, a proximidade, a construção de pontes.
O futuro está na convivência respeitosa das diversidades, não na homogeneização de um pensamento único, afirma. Esta visão oferece uma alternativa às dinâmicas de conflito que caracterizam muitos espaços sociais atuais. Para combater a indiferença globalizada que diagnostica como um dos maiores males contemporâneos, Francisco propõe a cultura do cuidado, cuidado com o próximo, com o meio ambiente, com a própria interioridade. Cuidar é uma regra de ouro de nossos seres humanos e traz consigo a saúde e a esperança, diz ele. Esta ética do cuidado responde ao esgotamento de um modelo de desenvolvimento baseado na exploração desenfreada e convida a uma reconexão com dimensões essenciais da experiência humana. A valorização das culturas locais e da religiosidade popular é outro aspecto importante da abordagem de Francisco. Contra tendências que viam nas expressões religiosas populares formas impuras ou supersticiosas de fé, o Papa, com sua sensibilidade latino-americana, reconhece nestas manifestações um autêntico sentido do sagrado que precisa ser respeitado e integrado. Esta abertura à diversidade de expressões religiosas responde ao sentimento de muitos de que suas tradições culturais não eram plenamente acolhidas na Igreja. Francisco também responde à crise de fé através de sua abordagem à questão do tempo. Em um mundo marcado pela pressa, pela instantaneidade digital, pela ansiedade crônica, o Papa propõe uma relação mais sábia com o tempo. A realidade é superior à ideia, repete frequentemente, convidando a um contato mais direto com a vida concreta, menos mediado por abstrações e telas. O tempo é superior ao espaço, propõe como princípio, valorizando processos de longo prazo, em vez de resultados imediatos. A crítica ao consumismo é outro elemento importante da resposta de Francisco à crise espiritual contemporânea. Ele denuncia consistentemente como o mercado cria necessidades artificiais e promove um ciclo insaciável de desejos que nunca satisfazem verdadeiramente. A grande tentação é confundir felicidade com uma despensa cheia de coisas. Alerta. Esta crítica ressoa com muitos que, mesmo imersos na abundância material, experimentam um vazio existencial. Para enfrentar a solidão que aflige tantas pessoas no mundo atual, o Papa enfatiza a importância da comunidade. Contra o individualismo exacerbado, ele propõe uma espiritualidade que se vive em relação com os outros. Ninguém se salva sozinho, repete, especialmente desde a experiência global da pandemia. Este chamado à fraternidade responde à fragmentação dos laços sociais que deixa tantas pessoas isoladas, mesmo quando aparentemente conectadas pelas tecnologias. O Papa Francisco também aborda diretamente o ceticismo contemporâneo, não o condenando, mas reconhecendo as dúvidas como parte legítima do caminho de fé. Quem não tem dúvidas não é um bom crente, afirmou certa vez, surpreendendo muitos. Esta postura de abertura às perguntas e incertezas torna a fé mais acessível para uma geração que valoriza a autenticidade e resiste a respostas simplistas ou dogmáticas. A valorização do papel dos leigos na Igreja é outra dimensão importante da resposta de Francisco à crise de fé. Em um mundo onde as pessoas buscam participação ativa e não apenas recepção passiva, o Papa promove consistentemente uma igreja sinodal, onde todos os batizados são chamados a contribuir com seus dons e perspectivas. Esta visão mais horizontal da comunidade eclesial responde ao desejo de muitos por estruturas mais participativas e menos clericais. Francisco também inova ao abordar o tema do discernimento espiritual. Em uma cultura marcada por extremos, ou o vale-tudo, relativista ou o rigorismo moralista, o Papa propõe o discernimento como caminho intermediário. Um processo de escuta interior,
reflexão e decisão responsável à luz do Evangelho e das circunstâncias concretas. Esta proposta responde tanto à sede de orientação moral quanto ao desejo de respeito pela consciência pessoal. O diálogo intergeracional é outra preocupação constante do Papa. Ele alerta frequentemente para o perigo de descartar os idosos e suas experiências, ao mesmo tempo em que valoriza profundamente a energia e os questionamentos dos jovens. Os sonhos dos idosos e as visões dos jovens juntos podem mudar o mundo, afirma. Esta ponte entre gerações responde à fragmentação etária que caracteriza muitas sociedades contemporâneas. A promoção da paz em um mundo marcado por conflitos é outra dimensão crucial da missão de Francisco. Suas intervenções em favor do diálogo entre nações em guerra, suas críticas ao comércio de armas, seus apelos por soluções diplomáticas em vez de militares, tudo isso configura um testemunho de que a fé cristã é incompatível com a violência e a lógica da dominação. Este compromisso com a paz ressoa com o anseio de muitos por um mundo mais justo e fraterno. Para Francisco, a crise de fé também está relacionada à crise de sentido do trabalho humano. Ele critica frequentemente tanto o desemprego, que exclui, quanto o trabalho exploratório que aliena, defendendo uma visão do trabalho como expressão da dignidade humana e participação na obra criadora de Deus. Esta abordagem responde à experiência de muitos trabalhadores que sentem seu labor esvaziado de significado ou dignidade. Promoção da amizade social é outro elemento distintivo do magistério de Francisco, especialmente desenvolvido na encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos. Contra as lógicas de exclusão e os nacionalismos exacerbados, o Papa propõe uma visão de humanidade como família única, onde ninguém é descartável. Esta perspectiva universalista responde aos medos e fechamentos que caracterizam muitas sociedades contemporâneas. Francisco também aborda diretamente a tentação do desespero que aflige muitas pessoas diante das crises globais, climática, sanitária, econômica, bélica. Sem negar a gravidade destes desafios, ele insiste na esperança como virtude teologal e atitude existencial. A esperança não decepciona, repete, citando São Paulo. Esta mensagem de esperança realista, não ingênua, responde ao pessimismo paralisante que impede muitos de se engajarem na transformação do mundo. A reforma das estruturas econômicas globais é outra dimensão da resposta de Francisco à crise de fé. Ele compreende que muitos se afastam da religião por a verem como cúmplice de sistemas injustos. Por isso, critica incisivamente uma economia que mata, propondo uma visão econômica centrada na pessoa humana e no bem comum. Esta postura profética responde à percepção de muitos de que a fé deve ter implicações concretas para a justiça social. O Papa também aborda diretamente a crise da verdade que caracteriza a era da pós-verdade e das fake news, sem cair no relativismo, por um lado, nem no autoritarismo intelectual, por outro. Francisco defende o valor da verdade como busca comum, sempre ligada à caridade. A verdade é uma companheira inseparável da justiça e da misericórdia, afirma. Esta defesa da verdade responde à confusão informacional que deixa muitos desorientados. A promoção do diálogo entre fé e ciência é outro aspecto importante da abordagem de Francisco. Contra visões que as colocam como antagonistas, o Papa afirma consistentemente que fé e razão são as duas asas com as quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade, citando João Paulo II. Esta visão integradora responde ao falso dilema que muitos sentem entre aderir aos avanços científicos ou manter convicções religiosas. Francisco também inova ao abordar a questão do lazer e do descanso em uma cultura de hiperatividade.
Ele critica tanto o ativismo frenético quanto a ociosidade vazia, propondo o valor do ócio contemplativo, um tempo gratuito para contemplar a beleza, cultivar relações, desfrutar da criação. Esta visão responde ao esgotamento que muitos experimentam em sociedades obcecadas pela produtividade. A promoção da arte e da beleza como caminhos para Deus é outra dimensão da resposta de Francisco à crise de fé. Contra um racionalismo árido, por um lado, e um sentimentalismo superficial, por outro, o Papa valoriza a via pulchritudinis, o caminho da beleza, como acesso privilegiado ao transcendente. A beleza salvará o mundo, cita frequentemente, recuperando Dostoiévski. Esta ênfase na beleza responde à sede de experiências que transcendam o meramente funcional ou utilitário. O Papa também aborda diretamente o fenômeno da migração, um dos grandes sinais dos tempos atuais. Contra discursos que demonizam os migrantes, ele convida consistentemente a acolher, proteger, promover e integrar estas pessoas vulneráveis. Este compromisso com os migrantes é uma expressão concreta do Evangelho e responde ao fechamento xenófobo que caracteriza muitas sociedades. A atenção às periferias geográficas e existenciais é outro elemento distintivo do pontificado de Francisco. Ele não apenas visita lugares marginalizados, favelas, prisões, campos de refugiados, mas convida a igreja inteira a essa saída missionária rumo às periferias. Esta opção preferencial pelos excluídos responde à percepção de muitos de que a religião institucional estava distante das realidades mais dolorosas da condição humana. Francisco também inova ao abordar a questão da violência contra as mulheres e a necessidade de maior reconhecimento do papel feminino na sociedade e na igreja. Embora mantendo posições tradicionais em alguns aspectos, o Papa tem dado passos significativos ao nomear mulheres para posições de liderança no Vaticano e valorizar o gênio feminino. Esta abertura responde parcialmente às críticas de que a Igreja não reconhecia adequadamente a dignidade e os dons das mulheres. A promoção do diálogo com as culturas indígenas é outra característica do pontificado de Francisco, especialmente manifesta no Sínodo da Amazônia. Contra séculos de colonialismo cultural, inclusive religioso, o Papa reconhece nas tradições indígenas valores como o cuidado com a terra, a sabedoria dos anciãos, a importância da comunidade, elementos que o mundo moderno muitas vezes esqueceu. Este reconhecimento responde ao anseio por uma fé que saiba dialogar com diversas tradições culturais. O combate à corrupção, inclusive dentro da própria Igreja, é outro componente da resposta de Francisco à crise de fé. Compreendendo que escândalos financeiros minam a credibilidade da mensagem evangélica, o Papa tem promovido reformas para maior transparência nas finanças vaticanas. Esta luta contra a corrupção responde à exigência legítima de coerência entre a mensagem pregada e a prática institucional. Francisco também aborda o tema da saúde mental em um mundo marcado por transtornos de ansiedade, depressão e outras doenças psíquicas. Ele combate o estigma associado a estes problemas e propõe uma visão integral da pessoa humana, onde a dimensão espiritual pode contribuir para a saúde psíquica sem substituir os tratamentos adequados. Esta abordagem responde ao sofrimento silencioso de muitos que enfrentam desafios de saúde mental. A promoção do diálogo com a cultura contemporânea, incluindo suas expressões artísticas, musicais, cinematográficas, é outra faceta da abertura de Francisco. O Papa não teme encontrar-se com artistas, inclusive aqueles cujas obras podem ser controversas do ponto de vista religioso tradicional. Este diálogo com a cultura
responde à sensação de muitos artistas e intelectuais de que a Igreja era hostil às expressões criativas contemporâneas. Francisco também inova ao abordar a relação entre fé e política. Sem vincular a Igreja a partidos específicos, ele defende consistentemente a participação dos cristãos na vida pública, como expressão do amor ao próximo. A política é uma das formas mais altas da caridade, afirma, recuperando uma expressão de Pio XI. Esta valorização da atividade política como serviço responde tanto à tentação da privatização da fé quanto à sua instrumentalização partidária. A defesa dos povos originários e suas terras ancestrais é outro elemento importante do magistério social de Francisco. Contra a lógica predatória que vê nestes territórios apenas recursos a serem explorados, o Papa reconhece o direito destes povos à autodeterminação e à preservação de suas culturas. Este compromisso com os povos indígenas responde à histórica dívida da Igreja com estas comunidades e afirma uma fé que se coloca ao lado dos vulneráveis. A promoção da educação como caminho de humanização e superação das desigualdades é outra preocupação constante de Francisco. Ele lançou o projeto de um pacto educativo global, convidando diferentes atores sociais a se comprometerem com uma educação integral, que forme não apenas profissionais competentes, mas pessoas capazes de cuidar do bem comum. Esta ênfase na educação responde à crise de transmissão de valores que afeta muitas sociedades. O Papa também aborda diretamente a crise dos abusos sexuais na Igreja, reconhecendo o imenso dano causado às vítimas e a necessidade de justiça, transparência e prevenção. Tolerância zero, afirma categoricamente sobre este tema doloroso. Este enfrentamento corajoso responde à exigência legítima de que a Igreja reconheça seus erros e trabalhe para que tais crimes não se repitam. A valorização da religiosidade popular, especialmente das classes mais simples, é outra característica da abordagem de Francisco. Em vez de ver nestas expressões formas inferiores de fé, o Papa reconhece nelas um genuíno senso do sagrado e uma sabedoria que os intelectuais muitas vezes não alcançam. Esta reabilitação da piedade popular responde ao sentimento de muitos fiéis simples de que suas devoções eram desprezadas pelas elites eclesiásticas. Francisco também inova ao propor a santidade no cotidiano acessível a todos, não apenas a virtuosos extraordinários. Na exortação, Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai, ele apresenta a santidade como o desenvolvimento pleno da humanidade de cada pessoa em sua situação concreta, não como fuga do mundo. Esta visão de santidade encarnada responde à percepção de muitos de que a santidade era um ideal inalcançável ou reservado a alguns eleitos. A promoção de uma visão positiva da sexualidade humana é outro aspecto importante do ensinamento de Francisco. Embora mantendo a doutrina tradicional sobre temas como casamento e gênero, o Papa enfatiza a beleza e a bondade da sexualidade como dom de Deus, criticando tanto o puritanismo quanto a banalização. Esta abordagem responde tanto ao desconforto de muitos com visões repressivas da sexualidade, quanto à busca de um sentido mais profundo, além da mera satisfação de desejos. O combate ao clericalismo é outra batalha importante de Francisco. Ele denuncia consistentemente a tentação dos clérigos de se considerarem superiores aos leigos, formando uma casta privilegiada. O clericalismo é uma verdadeira perversão na Igreja, afirma com clareza. Esta crítica responde ao sentimento de muitos leigos de que suas vozes e capacidades não eram valorizadas na comunidade eclesial. Francisco também aborda diretamente as questões bioéticas com um equilíbrio notável. Ele mantém a defesa intransigente da vida humana em todas as suas fases,
mas sempre contextualiza esta defesa em uma visão integral, que inclui também a luta contra a pobreza, o desemprego, a exclusão social. Esta abordagem responde à percepção de muitos de que a Igreja era seletiva em suas preocupações éticas. A promoção da solidariedade global é outro elemento central do magistério social de Francisco. Em um mundo onde as desigualdades se aprofundam, o Papa chama constantemente a partilha de recursos e a cooperação internacional. Ninguém deveria morrer porque outro vive demasiado bem, afirma com contundência. Este chamado à solidariedade responde ao sentimento de injustiça diante das disparidades extremas que caracterizam o mundo atual. O Papa também inova ao abordar a questão das novas tecnologias. Sem demonizá-las, nem idealizá-las, ele propõe uma visão equilibrada que reconhece seus benefícios ao mesmo tempo em que alerta para seus riscos. A tecnologia deve estar a serviço do ser humano, não o contrário, repete frequentemente. Esta abordagem responde tanto ao tecno-otimismo ingênuo quanto ao pessimismo apocalíptico que caracterizam muitas discussões sobre o tema. A valorização do silêncio e da interioridade é outra resposta de Francisco à crise espiritual contemporânea. Em um mundo saturado de estímulos e ruídos, o Papa convida a redescobrir o valor do silêncio contemplativo como espaço de encontro com Deus e consigo mesmo. Na agitação, perdemos a capacidade de parar, de recuperar a profundidade na vida. Alerta. Este chamado à interioridade responde à dispersão e superficialidade que caracterizam muitas experiências contemporâneas. Francisco também aborda a questão do poder com uma visão radicalmente evangélica. Ele critica consistentemente o carreirismo eclesiástico e toda a busca de poder como dominação, propondo o modelo do serviço. O verdadeiro poder é o serviço, repete desde o início de seu pontificado. Esta visão de autoridade como serviço responde à desconfiança de muitos em relação a estruturas hierárquicas percebidas como opressivas. A promoção do diálogo entre gerações é outra preocupação constante do Papa. Em sociedades onde jovens e idosos são frequentemente segregados, Francisco defende a importância das trocas intergeracionais. Os idosos têm memória, os jovens têm futuro. Diz, enfatizando como estas duas perspectivas são complementares. Este chamado ao encontro entre gerações responde à fragmentação etária que caracteriza muitas sociedades contemporâneas, onde cada faixa etária vive em mundos separados. A abordagem de Francisco sobre o pecado e a conversão também é inovadora. Sem minimizar a seriedade do mal, ele enfatiza que Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Esta mensagem de misericórdia infinita responde ao medo que mantém muitas pessoas afastadas dos sacramentos por se considerarem indignas. O Papa recorda constantemente que a Igreja não é uma alfândega que exige perfeição para admitir pessoas, mas um hospital de campanha que acolhe os feridos pelo caminho. No âmbito da liturgia, Francisco busca um equilíbrio entre tradição e renovação. Ele valoriza a beleza dos ritos sem cair no esteticismo vazio e enfatiza a participação ativa dos fiéis sem diminuir o sentido do mistério. A liturgia não é um espetáculo para ser assistido, mas um encontro vivo com Cristo, repete. Esta visão responde tanto à nostalgia por um passado idealizado, quanto às tentativas de reduzir a liturgia a uma mera reunião horizontal. O Papa também aborda diretamente o tema da morte em uma cultura que tende a ocultá-la. Contra a negação contemporânea da finitude humana, ele recorda frequentemente a necessidade de aprender a morrer,
não de forma mórbida, mas como reconhecimento da condição humana e preparação para o encontro definitivo com Deus. Esta abertura para falar da morte responde à repressão cultural deste tema essencial da experiência humana. Francisco inova ainda ao propor uma visão da fé como peregrinação comunitária, não apenas como busca individual. Em uma época marcada pelo individualismo religioso do tipo acredito em Deus, mas não nas religiões, o Papa enfatiza o caráter essencialmente comunitário da fé cristã. A fé não é um sentimento privado, é um encontro com Cristo vivido na comunidade, insiste. Esta visão responde à tendência contemporânea de privatizar a experiência religiosa. A valorização da cultura do encontro é outro elemento central do magistério de Francisco. Em sociedades fragmentadas por polarizações políticas, econômicas e culturais, o Papa propõe persistentemente o diálogo, a proximidade, a construção de pontes. Construir pontes, não muros. Repete frequentemente, recusando a lógica da exclusão. Esta proposta responde às dinâmicas de conflito e desumanização que caracterizam muitos espaços sociais contemporâneos. O Papa também aborda a questão do tempo livre e da festa em uma cultura utilitarista. Contra a colonização de todos os momentos da vida pela lógica da produtividade, ele defende o valor da gratuidade, do jogo, da celebração. O domingo é para a família, não para o shopping, recorda, defendendo um tempo livre de pressões econômicas. Esta valorização da festa responde ao esgotamento de uma cultura que transforma tudo em mercadoria ou utilidade. A abordagem de Francisco sobre a oração também é significativa para nosso tempo. Sem cair em fórmulas vazias ou técnicas de autoajuda espiritual, o Papa apresenta a oração como um diálogo sincero com Deus, acessível a todos. A oração não é dizer palavras bonitas, é estar com Deus como um amigo, explica. Esta simplicidade responde tanto ao esvaziamento ritualista, quanto à complexidade excessiva que pode afastar as pessoas da vida de oração. Francisco também inova ao abordar o tema do discipulado missionário. Ele insiste que todo batizado é chamado a ser não apenas um receptor passivo, mas um protagonista na missão evangelizadora da Igreja. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo, afirma na Evangelii Gaudium. Esta visão responde ao clericalismo que relegava os leigos a um papel secundário na missão eclesial. A promoção de uma cultura da paz é outra dimensão importante do pontificado de Francisco. Em um mundo marcado por tensões geopolíticas crescentes, o Papa denuncia incansavelmente a Terceira Guerra Mundial em pedaços e defende o diálogo e a diplomacia como únicas vias sensatas. Nada se perde com a paz. Tudo pode ser perdido com a guerra, repete, citando Pio XII. Este compromisso com a paz responde à normalização da violência em nossa cultura. A valorização da dimensão comunitária da fé é outro aspecto distintivo da abordagem de Francisco. Contra o individualismo religioso contemporâneo, ele enfatiza que ninguém se salva sozinho e que a fé cristã é essencialmente comunitária. O cristão não é um náufrago resgatado, é alguém salvo que faz parte de um povo, insiste. Esta visão responde à tendência cultural de reduzir a espiritualidade a uma busca puramente individual. O Papa também aborda diretamente o tema da morte com uma perspectiva de esperança cristã. Em uma cultura que tende a ocultar a finitude humana, ele nos recorda que para o cristão a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida plena em Deus. A morte não é o ponto final, é a vírgula que abre para a eternidade, afirma poeticamente.
Esta visão responde ao medo e à negação que frequentemente envolvem o tema da morte em nossa sociedade. Francisco inova ainda ao propor uma espiritualidade que integra todas as dimensões da vida humana. Contra dualismos que separavam o espiritual do material, ele defende uma visão onde a fé ilumina e transforma todos os aspectos da existência: trabalho, relacionamentos, política, economia, cultura. Não existem duas vidas separadas, uma espiritual e outra mundana, insiste. Esta integração responde à fragmentação que muitos sentem entre sua fé e sua vida cotidiana. A valorização da espiritualidade popular é outro elemento importante da visão de Francisco. Contra elitismos que desprezavam as expressões religiosas das classes populares, o Papa reconhece nestas manifestações uma autêntica sabedoria de fé. Na piedade popular, há uma verdadeira teologia inculturada, afirma. Este reconhecimento responde ao sentimento de muitos fiéis simples de que suas devoções eram consideradas inferiores ou supersticiosas. O Papa também aborda a questão do consumismo como um desafio espiritual. Ele critica consistentemente a idolatria do mercado e a cultura do descarte, que transforma pessoas e bens em objetos descartáveis. O grande risco do mundo atual é a tristeza individualista que brota do coração acomodado e avaro, diagnostica. Esta crítica responde ao vazio existencial que muitos experimentam mesmo em meio à abundância material. A promoção de uma igreja em saída é talvez a imagem mais emblemática do pontificado de Francisco. Contra o risco de uma igreja autorreferencial, voltada para si mesma, ele convoca incessantemente a sair para as periferias geográficas e existenciais. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja doente pelo fechamento, declara. Esta visão missionária responde ao sentimento de muitos de que a igreja estava desconectada das realidades mais dolorosas da condição humana. Francisco também inova ao abordar o tema do discernimento espiritual. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, ele enfatiza a importância de aprender a escutar a voz de Deus nas circunstâncias concretas da vida. O discernimento é a capacidade de sentir para onde o Espírito nos guia, explica. Esta proposta responde tanto ao relativismo, que renuncia a buscar a verdade, quanto ao fundamentalismo, que a impõe sem mediações. A valorização do papel da consciência formada é outro aspecto importante da visão pastoral de Francisco. Sem cair no subjetivismo, que elimina toda norma objetiva, ele reconhece o papel insubstituível da consciência pessoal nas decisões morais. A consciência bem formada é o lugar do encontro com Deus, afirma. Esta ênfase na consciência responde tanto ao legalismo exteriorista quanto ao relativismo absoluto, que caracterizam posições extremas. O Papa também aborda diretamente a crise ecológica como questão espiritual. Na encíclica Laudato Si, ele conecta os problemas ambientais às questões sociais e à espiritualidade, propondo uma ecologia integral. Tudo está interligado, repete como um refrão, convidando a perceber as conexões entre degradação ambiental, pobreza e vazio espiritual. Esta abordagem responde à compartimentalização que separa questões que, na realidade, estão profundamente conectadas. A promoção de uma cultura do encontro é outra resposta de Francisco à fragmentação contemporânea. Contra tendências ao isolamento, à polarização e à desconfiança mútua, o Papa propõe incansavelmente o diálogo, a escuta, a busca do bem comum. O futuro está na convivência respeitosa das diversidades, insiste.
Esta proposta responde às dinâmicas tóxicas de confronto que caracterizam muitos espaços sociais e digitais atuais. Francisco também inova ao abordar a relação entre fé e razão. Contra falsas oposições, ele afirma consistentemente que a fé e a ciência são complementares, não antagônicas. A ciência e a fé não se excluem, pelo contrário, precisam uma da outra, sustenta. Esta visão integradora responde ao falso dilema que muitos sentem entre aderir aos avanços científicos ou manter convicções religiosas. A valorização da família como igreja doméstica é outro elemento importante da visão de Francisco. Em um contexto de fragilização dos vínculos familiares, o Papa reconhece os desafios contemporâneos sem idealizar um modelo único e propõe a família como espaço privilegiado de humanização. A família é a primeira escola de humanidade. Recorda, esta abordagem pastoral responde tanto às nostalgias de um passado idealizado quanto às visões que desvalorizam a instituição familiar. O Papa também aborda diretamente o tema da corrupção, inclusive dentro da própria Igreja. Ele denuncia consistentemente a globalização da indiferença, que normaliza abusos de poder e desvios de recursos. A corrupção fere a dignidade do indivíduo e quebra todos os ideais bons e belos, afirma. Este combate à corrupção responde à exigência legítima de coerência entre a mensagem pregada e a prática institucional. A valorização da cultura como espaço de diálogo é outra característica do pontificado de Francisco. Ele encontra-se frequentemente com artistas, cientistas, intelectuais de diversas áreas, reconhecendo na cultura um terreno fértil para o encontro entre fé e razão. A Igreja precisa da cultura e a cultura precisa da Igreja, afirma. Esta abertura cultural responde à percepção de muitos intelectuais e artistas de que a religião era hostil às expressões criativas contemporâneas. Francisco também inova ao abordar o tema da violência contra as mulheres e a necessidade de maior reconhecimento do papel feminino na Igreja e na sociedade. Ele denuncia o machismo com saias, que pode existir em ambientes eclesiásticos, e defende a reciprocidade entre homem e mulher. Este compromisso com a dignidade das mulheres responde, ainda que parcialmente, às críticas de que a Igreja não reconhecia adequadamente os dons e a contribuição feminina. A promoção de uma teologia do povo é outro elemento distintivo do pensamento de Francisco. Influenciado pela tradição teológica latino-americana, ele valoriza a sabedoria que emerge da fé vivida pelas comunidades simples. O santo povo fiel de Deus tem um faro infalível para as coisas de Deus, afirma. Esta valorização da sensibilidade popular responde ao elitismo que muitas vezes caracterizou a reflexão teológica. O Papa também aborda diretamente o tema do sofrimento humano com profunda sensibilidade pastoral. Em vez de oferecer explicações teóricas para o problema da dor, ele se faz presente junto aos que sofrem, mostrando que Deus não elimina o sofrimento, mas sofre conosco. Cristo na cruz é a prova do amor de Deus que compartilha nossas dores, ensina. Esta proximidade responde melhor à pergunta pelo sentido do sofrimento do que qualquer teodiceia abstrata. A valorização do trabalho humano como participação na obra criadora de Deus é outro aspecto importante da visão de Francisco. Ele critica tanto o desemprego, que exclui, quanto o trabalho exploratório que aliena, defendendo a dignidade de toda forma de trabalho honesto. O trabalho não é apenas uma maneira de ganhar o pão, é uma forma de realização pessoal, sustenta. Esta visão responde à crise de sentido que afeta muitos trabalhadores em sistemas desumanizantes.
Francisco também inova ao abordar a dimensão social da evangelização. Ele insiste que o anúncio do Evangelho é inseparável do compromisso com a justiça e a transformação das estruturas injustas. Uma fé autêntica comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, afirma em Evangelii Gaudium. Esta conexão entre fé e justiça social responde à percepção de muitos de que a religião estava desconectada dos problemas reais que afligem a humanidade. A promoção de uma igreja em saída é talvez a imagem mais emblemática do pontificado de Francisco. Contra o risco de uma comunidade eclesiasial autorreferencial, ele convoca incessantemente os cristãos a sair para as periferias geográficas e existenciais. A igreja não é uma alfândega, é a casa paterna onde há lugar para todos, insiste. Esta visão missionária responde ao sentimento de muitos de que a igreja estava fechada em si mesma, distante das realidades mais dolorosas da condição humana. O Papa também aborda diretamente o tema da reconciliação em um mundo dilacerado por conflitos. Ele promove iniciativas de paz em diversas regiões e defende incansavelmente o diálogo como o único caminho sustentável. Nunca se perde nada com o diálogo, sempre se perde com a guerra, repete. Este compromisso com a paz responde ao anseio universal por um mundo onde a dignidade de cada pessoa seja respeitada. A valorização da dimensão comunitária da fé é outro aspecto distintivo da abordagem de Francisco. Contra o individualismo religioso contemporâneo, ele enfatiza que ninguém se salva sozinho e que a fé cristã é essencialmente comunitária. A fé não é um fato privado, é um encontro com Cristo vivido na igreja, insiste. Esta visão responde à tendência cultural de reduzir a religião a uma busca puramente pessoal, desvinculada de compromissos comunitários. Francisco também inova ao abordar a questão da reforma da igreja com coragem e determinação. Ele entende que, para ser fiel à sua missão, a instituição precisa estar em constante renovação. A igreja é chamada a uma conversão pastoral e missionária permanente, afirma. Esta disposição para reformas responde à percepção de muitos de que estruturas eclesiais enrijecidas impediam o anúncio eficaz do Evangelho. A promoção do diálogo ecumênico e interreligioso é outra característica marcante do pontificado de Francisco. Ele encontra-se regularmente com líderes de outras denominações cristãs e religiões, buscando pontos de convergência para o bem da humanidade. O que nos une é muito mais do que o que nos separa, afirma frequentemente. Esta abertura ao diálogo responde à necessidade de cooperação religiosa em um mundo pluralista e interconectado. O Papa também aborda diretamente a questão do clericalismo como um dos grandes males da Igreja. Ele denuncia consistentemente a tentação dos clérigos de se considerarem superiores aos leigos, formando uma casta privilegiada. O clericalismo anula a personalidade dos cristãos, alerta. Esta crítica responde ao sentimento de muitos leigos de que sua vocação batismal não era plenamente reconhecida na comunidade eclesial. A valorização da cultura do encontro é outro elemento central do magistério de Francisco. Em sociedades fragmentadas por polarizações diversas, o Papa propõe persistentemente o diálogo, a escuta mútua, a construção de pontes. A única maneira de resolver os conflitos é o diálogo, insiste. Esta proposta responde às dinâmicas de confronto e desumanização do outro que caracterizam muitos espaços sociais contemporâneos. Francisco também inova ao abordar o tema da alegria como dimensão essencial da vida cristã. Contra imagens sombrias ou tristes da religião, ele apresenta a fé como fonte de uma alegria profunda, que persiste mesmo nas dificuldades. Um cristão sem alegria
não é cristão, afirma categoricamente. Esta ênfase na alegria responde ao temor de muitos de que a religião diminua, em vez de ampliar a experiência humana. A valorização das pequenas virtudes cotidianas é outro aspecto importante da espiritualidade proposta por Francisco. Em vez de focar apenas em grandes gestos heróicos, ele reconhece o valor das pequenas ações de amor no dia a dia. Às vezes pensamos que santidade é fazer coisas extraordinárias, mas são as pequenas coisas feitas com amor que santificam, ensina. Esta atenção ao cotidiano responde à sensação de muitos de que a santidade era um ideal inalcançável. O Papa também aborda diretamente a questão da morte com uma perspectiva de esperança cristã. Em uma cultura que tende a ocultar a finitude humana, ele nos recorda que para o cristão a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida plena em Deus. A morte não tem a última palavra, afirma com convicção. Esta mensagem de esperança responde ao medo e à negação que frequentemente envolvem o tema da morte em nossa sociedade. A promoção de uma igreja sinodal é outra marca distintiva do pontificado de Francisco. Ele tem estimulado processos de escuta e participação de todo o povo de Deus nas decisões eclesiais, especialmente através dos sínodos. Uma igreja sinodal é uma igreja da escuta, explica. Esta visão mais participativa responde ao anseio de muitos por estruturas mais horizontais e inclusivas na comunidade eclesial. Francisco também inova ao abordar o tema da crise climática como questão moral e espiritual. Na encíclica Laudato Si, ele conecta a degradação ambiental às questões sociais e ao vazio espiritual contemporâneo. Não podemos nos considerar pessoas que amam a Deus se destruímos aquilo que Ele ama, adverte. Esta abordagem integral responde à urgência de uma conversão ecológica que muitos reconhecem como necessária. A valorização da humildade como virtude fundamental é outro elemento importante do testemunho de Francisco. Em um mundo obcecado por sucesso, poder e reconhecimento, o Papa vive e prega a simplicidade, a modéstia, o serviço. Quanto mais alto alguém está, mais deve servir, repete. Este exemplo de humildade responde ao cansaço de muitos com lideranças arrogantes e autocentradas. Inclusive no âmbito religioso, o Papa também aborda diretamente o tema da oração como relação viva com Deus. Sem cair em fórmulas vazias ou técnicas de autoajuda espiritual, ele apresenta a oração como um diálogo sincero e pessoal. Rezar não é repetir palavras como papagaios, é falar com Deus como um amigo, explica. Esta simplicidade responde tanto ao ritualismo vazio quanto à complexidade excessiva que pode afastar as pessoas da vida de oração. A promoção de uma cultura da proximidade é outra resposta de Francisco à crise de vínculos que caracteriza nosso tempo. Contra o individualismo e o anonimato das grandes cidades, ele propõe a redescoberta da vizinhança, da comunidade, do encontro face a face. O próximo não é uma categoria abstrata, é um rosto concreto, insiste. Esta valorização da proximidade responde à solidão que aflige tantas pessoas em sociedades hiperconectadas digitalmente, mas desconectadas humanamente. Francisco também inova ao abordar o tema da missão em um mundo pluralista. Sem cair no proselitismo agressivo, nem na renúncia ao anúncio, ele propõe o testemunho de vida como primeiro e mais eloquente meio de evangelização. A missão não é proselitismo, é atração pelo testemunho, repete. Esta abordagem responde tanto ao respeito pela liberdade de consciência, quanto à necessidade de compartilhar a alegria do Evangelho. A valorização do silêncio em um mundo de ruído constante é outro elemento da espiritualidade proposta por Francisco. Ele reconhece no silêncio não um vazio a ser preenchido, mas um espaço necessário para o encontro com Deus e consigo mesmo.
No silêncio, escutamos a voz de Deus, recorda. Esta redescoberta do silêncio responde à saturação de estímulos que caracteriza a vida contemporânea e dificulta a experiência contemplativa. O Papa também aborda diretamente a questão do perdão como caminho de libertação. Em sociedades marcadas por ressentimentos e ciclos de violência, ele testemunha o poder transformador do perdão. Perdoar não é esquecer, é libertar-se do peso do passado, ensina. Esta proposta responde à necessidade de cicatrização de feridas históricas e pessoais que muitos carregam. A promoção de uma fé encarnada na história é outra característica do magistério de Francisco. Contra espiritualidades desencarnadas ou alienantes, ele insiste que o cristianismo é uma religião da encarnação, que assume e transforma as realidades humanas. Uma fé que não se torna cultura é uma fé que não foi plenamente recebida, afirma, citando João Paulo II. Esta visão responde à percepção de muitos de que a religião estava desconectada dos problemas concretos da vida. Francisco também inova ao abordar o tema da alegria como fruto do espírito. Contra visões pessimistas ou fatalistas, ele apresenta a alegria cristã não como um sentimento passageiro, mas como uma atitude espiritual profunda que persiste mesmo nas dificuldades. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus, escreve logo na abertura de sua primeira exortação apostólica. Esta mensagem de alegria responde ao desencanto que marca muitas experiências contemporâneas. A valorização da misericórdia como essência do Evangelho é talvez o tema mais recorrente do pontificado de Francisco. Contra imagens de um Deus severo e punidor, ele apresenta incessantemente o Deus da misericórdia, que busca cada pessoa em sua situação concreta. O nome de Deus é misericórdia, afirma categoricamente. Esta ênfase na misericórdia divina responde ao medo que mantém muitas pessoas afastadas da experiência religiosa. E assim, diante de um mundo que parece caminhar cada vez mais para o individualismo e a indiferença, o Papa Francisco nos convida a redescobrir a beleza da fé como encontro pessoal com Cristo, vivido em comunidade e traduzido em serviço aos mais vulneráveis. Sua resposta à crise de fé contemporânea não está em fórmulas mágicas ou simplificações doutrinárias, mas no retorno ao essencial do Evangelho, vivido com alegria, autenticidade e compromisso. As palavras e gestos do Papa Francisco continuam a tocar corações não apenas de católicos, mas de pessoas de todas as crenças e até mesmo dos que se consideram sem religião. Ele nos recorda que a fé autêntica não afasta da vida, mas nos mergulha mais profundamente nos desafios e alegrias da condição humana. Em tempos de incerteza e mudanças vertiginosas, sua mensagem de misericórdia, simplicidade e proximidade oferece um farol de esperança e um caminho de sentido. Compartilhe essa mensagem com quem está em busca de algo maior. A jornada espiritual é, afinal, um caminho que se faz melhor quando caminhamos juntos, apoiando-nos mutuamente nas dúvidas e celebrando juntos as descobertas. Siga e acompanhe mais conteúdos que tocam a alma e ajudam a iluminar os caminhos da fé em tempos desafiadores. Mas o que ele disse depois deixou todos em silêncio. Amém.